Questões do concurso Pedagogo IFAL 2023. Eu sou Fernando Mendonça e vou responder as questões de conhecimento específico do concurso de Pedagogo do IFAL 2023, da prova realizada em 2023. São 30 questões, eu vou dividir em 3 blocos, com cada bloco tendo 10 questões. Vamos à primeira. Questão número 1. Na teoria de Libânio, 1990, as tendências pedagógicas são classificadas em dois grupos. Letra A, crítico social dos conteúdos e liberais. B, libertadora e renovada não diretiva. C, renovada progressista e libertária. D, tradicional e tecnicista. E, liberais e progressistas. Preciso conversar com vocês que Libânio, ele divide as tendências pedagógicas em dois grandes grupos, liberal e progressista. No grupo da liberal, ele coloca 4 subgrupos, e no grupo da progressista, ele coloca 3 subgrupos. Então, sabemos que, de forma geral, ele divide em liberais e progressistas. Portanto, a letra A, crítico social dos conteúdos e liberais, já está errada. Letra B, libertadora e renovada diretiva, também está errada. Letra C, renovada progressista e libertária, também está errada. Letra D, tradicional e tecnicista, igualmente incorreto. E letra E, liberais e progressistas. Portanto, questão correta. Na resolução aqui, vemos um mapa mental em que colocamos o pensamento de Libânio a respeito dessas tendências. Resumimos, tendências pedagógicas, aí tem um grupo, conforme já falamos, liberal, que se divide em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. E outro grupo que é progressista, libertadora, que se divide em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Questão número 2. O conselho escolar, o grêmio estudantil e o conselho de classe, em relação ao princípio da gestão democrática da escola, devem ser vistos como: letra A, mecanismo de combate à retenção. Está errada porque está muito específico, ele não tem relação todos não têm relação exatamente com essa questão do combate à retenção. B, espaços de poder político partidário. Está errado porque é um espaço de poder, mas não é necessariamente partidário. Então, por isso está errada. C, sistemas que garantem a diversidade. Essa alternativa está muito genérica. A diversidade de quê? Por isso, essa questão ficou equivocada. Letra D, órgãos representativos da comunidade. Está corretíssima. O Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil e o órgão de classe são órgãos representativos da comunidade. Assim, a letra D está correta. Letra E, fiscais dos indicadores de desempenho. Já sabemos que está errado, mas aqui não tem relação com as três entidades aí, o Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil e o Conselho de Classe. Essa alternativa ela não possui relação direta com os três ao mesmo tempo. Portanto, o gabarito é letra D. Vamos ver a resolução de forma direta. Confirmamos que o gabarito é letra D, né? Deve ser entendido como órgãos representativos da comunidade, os quais, de alguma maneira, constituem elementos da gestão democrática. Questão 3. Dadas as afirmativas referentes à organização da educação básica no desempenho da educação básica e seu desempenho, aí aqui vem as alternativas. Vamos lá. As assertivas, para você dizer que elas são corretas ou não, né? Vamos lá. A assertiva 1. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Isto aqui está praticamente do jeito que está na LDB, portanto, está correta. Assertiva 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola e por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Certinho, praticamente idêntico ao que está na letra da lei. Veremos a seguir. Assertiva 3. Poderão organizar-se em classes turmas
com alunos de série distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Também está correta. Aqui vejamos. Verifica-se que estão corretas 1, 2 e 3, 1 e 3, C, 1 e 2, D, 3, E, 2. Vemos que o gabarito é letra A. Todas estão corretas. Então, vamos aqui ver comentar de forma específica o gabarito, ver o fundamento. O gabarito é letra A. O fundamento está na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 24, nos incisos 2, 3 e 4. Vamos lá. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento da série ou fase anterior na própria escola. A linha B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Inciso 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Inciso 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Então, vemos que praticamente a banca copiou a letra da lei da LDB. Em síntese, o gabarito é mesmo a alternativa A. Questão 4. O projeto político-pedagógico da escola é caracterizado como um documento. Então, vamos completar. Letra A, que estabelece a não participação da coletividade dentro da escola. Essa aqui já vemos que não está correta, né? A não participação da coletividade, quando fala em PPP, fala em participação, fala em gestão democrática, em participação da comunidade, dos professores, de todos os profissionais e da comunidade externa, comunidade interna e externa à escola. Então, a alternativa A está incorreta. B, que se pauta somente nas intenções da escola, está errada pelos argumentos que já apresentei, né? Se baseia nas intenções internas e externas. Leve em consideração a comunidade interna e externa da escola. Letra C, que define politicamente as ações das escolas, não apenas politicamente, mas pedagogicamente. Por isso, essa alternativa restringe demais e está errada. Letra D, que rege as normativas e a vida do aluno, não rege as normativas, não tem esse objetivo. O que tem esse objetivo de reger as normativas seria o regimento da escola. Portanto, está errado. Letra E, norteador de todo o trabalho escolar. Exatamente isso que acabei de comentar, né? Que ele leve em consideração os anseios da comunidade interna e externa. Ele norteia, ele dá o caminho para todo o trabalho escolar, para toda a lida na escola. Portanto, o gabarito é letra E. Aqui vemos de forma direta o gabarito. O projeto político-pedagógico, sem dúvida, deve nortear as práticas pedagógicas na escola. Libânio aqui, ele afirma: o projeto político curricular é um documento que reflete as intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos. Aqui trata-se do curricular, mas que considera-se também, deve ser considerado também no pedagógico, né? Ele deve ser considerado também toda a amplitude, toda a comunidade, interna ou externa, isso não há dúvida. O projeto político-pedagógico, ele representa a intenção da escola, e a escola deve ter sua intenção baseada no que é o desejo da comunidade local. A escola, ela não pode estar desconectada da sua realidade, ela tem que estar conectada com a realidade dos alunos e buscar transformar naquilo que é viável, transformar essa realidade, e naquilo que é possível, naquilo que é interessante, ela deve buscar promover as culturas locais, né? As culturas, os costumes que são benéficos para aquela comunidade, para aquela comunidade local, para aquela sociedade, para aquela população.
Questão 5 é uma questão de interpretação, basicamente de interpretação. Tem duas imagens, uma de um lado, ontem, com um homem vestido de terno, um homem branco, e ele diz: eu vou contar a história do Brasil. A outra imagem, com a palavra hoje, e com os dizer, e tem o mesmo homem branco de terno, aí tem um homem negro, duas mulheres e um índio, falando aqui em etnias, né? Então, e tem a seguinte frase: nós vamos contar a história do Brasil. Em seguida, vem a questão, vem a pergunta. Seguindo as orientações da Lei número 10.639 de 2003, a crítica da charge enfatiza a necessidade de. Então, nós vimos uma charge que, com aquelas imagens, duas imagens e os dizeres que eu acabei de descrever, e aí vem as alternativas, né? Essa charge faz uma crítica, né? Ela faz uma crítica. Vamos lá. Seguindo as orientações da Lei 10.639, 2003, a crítica da charge enfatiza a necessidade de. Então, vamos lá. Letra A. Excluir dos espaços de poder as pessoas brancas e cisgêneros. Errado. Não tem a intenção de excluir ninguém. Letra B. Criar políticas afirmativas que garantam a inserção de negros. Isso aqui seria uma extrapolação. Falar que seria criar políticas afirmativas. Então, está errada. Letra C. Denunciar a segregação racial imposta pela historiografia oficial. Não está aí, não tem essa crítica na imagem, né? Na charge não há essa crítica. Letra D. Reconhecer a diversidade étnico-racial na construção do país. Corretíssima. Tanto é que no segundo imagem a gente pode ver, no segundo quadrinho da charge, né? A gente vê que não exclui ninguém, que inclusive o homem branco está, o homem negro está, a mulher negra está, o homem índio está. Então, assim, de fato, o objetivo, a crítica é reconhecer, né, a diversidade étnico-racial na construção do país. Letra B, letra E, aliás, diz o seguinte: estabelecer cotas raciais para promover a igualdade racial. Isso aqui nós já sabemos que está errado, mas está errado porque não tem nada a ver com estabelecer cotas, né? Isso aqui também seria uma extrapolação. Portanto, gabarito D, né, indo direto ao ponto, é o seguinte: as duas imagens mostram de forma hipotética como a história do país era narrada no passado e como é agora, no presente. A imagem sugere que antigamente a história era contada pelo homem branco, isto é, não havia diversidade na narrativa da história do país. Já atualmente, muitos participam da contação da história do nosso país: branco, negro, índio, mulheres. Portanto, o gabarito é letra D. Pois bem, passemos para a questão seguinte. Questão número 6. A metodologia de ensino significa. Metodologia é método, é a forma de fazer, o jeito de fazer, a maneira de fazer. Logia, estudo. Então, tendo isso em mente, vamos lá. Letra A, o processo de construção das dinâmicas de ensino. Errado. Letra B, a compreensão dos dados e técnicas de ensino. Também está errado. Letra C, não tem relação, né? Está errado porque não tem relação com o significado de metodologia. Letra C, o delineamento da investigação científica. Também não vemos muita relação com o significado de metodologia. Letra D, a construção do caminho da pesquisa. Também não vemos tanta relação. Poderia, se fosse a construção do caminho do estudo, talvez tivesse, né? Mas como é da pesquisa, está errada. Letra E, o estudo dos métodos de ensino. Claro, é possível afirmar essa diante das alternativas que tem. A mais adequada é letra E, o estudo dos métodos de ensino. Vamos direto para a resolução. Gabarito E, o termo metodologia é formado por dois outros termos, cuja origem é o latim e o grego. Vejamos, métodos, que é igual a jeito ou maneira de ensinar, do latim, métodos, que é igual a maneira de perguntar, investigação científica, elogia, estudo, teoria, tratado. Assim, inclusive com base na etimologia da palavra, podemos inferir a resposta. Ademais, podemos entender metodologia como a maneira com a qual se
faz determinada atividade. É o caminho a se percorrer para chegar a determinado lugar. Portanto, o gabarito é mesmo letra E. Questão 7. Dada a afirmativa de Tânia, 2006, página 60, o professor é um transmissor de saberes, é um agente de formação integral, da formação integral dos alunos, e por isso, tendo o domínio das disposições pessoais para a concepção das exigências de seu tempo, pode criar condições para as mudanças sociais que se fizerem necessárias. Nesse contexto, para que o aprendizado se efetive, vários são os métodos de ensino disponíveis para que o professor possa a pensar em sua prática na sala de aula. Aí temos 5 assertivas, tópicos, na verdade. Método construtivista, bastante conhecido, cujo expoente é Jean Piaget, o método iteracionista de Vygotsky, e aí vem método logosófico, método Waldorf e método Freinet. Posso adiantar que os 5 são métodos de ensino e que no Brasil alguns são mais aplicáveis, outros são menos aplicáveis e menos utilizados. Pelo que vemos, no Brasil, a maioria das escolas adotam ou dizem adotar, especialmente as particulares, o método construtivista. Sabendo que os 5 são métodos, a gente tem a pergunta: dos itens, verifica-se que são métodos de ensino, letra A. Questão correta, letra A. Agora vamos aprofundar na resposta. Por exemplo, o método construtivista é baseado nas ideias de Piaget, compreende a função primordial da sala de aula, que é promover a participação ativa dos alunos por meio, seja de intervenções ou através de exposições. O método socio-interacionista, o principal autor é o Vygotsky. Esse método destaca a interação e o contexto social dos alunos como um fator importante no aprendizado. Vem também o método logosófico de ensino, que é fundamentado pelo humanista Carlos Bernardo Gonzalez Petoche. É dividido em 3 partes: a expositiva, a aplicada e a de aperfeiçoamento, pouco utilizado no Brasil. Tem ainda o método de ensino Waldorf, que tem origem na psicologia de Waldorf e possui 3 dimensões: a física, anímica e espiritual. Ele busca o desenvolvimento integral do ser humano, sem se ater especificamente a questões conteudistas. Tem ainda o método de Freinet. Esse método dá atenção particular à aprendizagem do aluno. O professor estabelece um plano de estudo para o aluno no início da semana e vai acompanhar aquele plano até o final da semana. Claro que dá liberdade a ele para que ele possa fazer esse plano de acordo com suas aptidões, com suas capacidades individuais. Há um acompanhamento desse estudante por parte do professor, mas ele deve levar em conta o ritmo do seu aluno. Vamos para a questão seguinte, que é a questão número 8. De acordo com a LDB, Lei número 9.394/96, acerca do processo de gestão democrática nas escolas de educação básica no Brasil, é correto afirmar: letra A. A elaboração do projeto pedagógico deverá ser feita preferencialmente pelo corpo docente da instituição, podendo essa estrutura ser modificada a cada 2 anos para incluir progressivamente. Nem preciso ler o resto, porque está correto, está incorreta. Ele trata aqui da gestão democrática. A gestão democrática básica no Brasil é correto afirmar. Trata da gestão democrática. A gestão democrática não deve ter essas restrições, né? Ser preferencialmente pelo corpo docente da instituição, né? Isso aí a gente viu, sobretudo aqui na alternativa específica. A elaboração do projeto pedagógico deverá ser feita preferencialmente pelo corpo docente. Não. A elaboração do projeto pedagógico deve envolver toda a escola, desde a parte dos serviços gerais, dos auxiliares de sala, do porteiro, todo mundo faz parte da educação, todo mundo tem o seu papel como um profissional da educação e deve participar da elaboração do projeto político, do projeto pedagógico.
Portanto, por isso que essa alternativa nem merece eu completar a leitura dela. Letra B. A gestão democrática, como modelo de organização administrativa e pedagógica, deve priorizar a gestão dos recursos financeiros da instituição, uma vez que essa dimensão de gestão constitui o aspecto determinante para o sucesso da escola. Não, se tivesse um aspecto determinante, seria a parte pedagógica e não a parte dos recursos financeiros. Mas a escola ela é um todo, todas as dimensões são importantes e todas devem ser vistas com cuidado e vistas com zelo pelo administrador público, né, pela equipe de gestão da escola. Portanto, alternativa errada. O caráter do conselho escolar é consultivo e deliberativo e deve proceder assim em todas as dimensões da gestão escolar, incluindo as escolhas metodológicas como forma de assegurar a escola como espaço de participação e de inclusão. Essa alternativa está errada porque a escola, ela, de fato, o conselho escolar, aliás, ele é consultivo, ele é deliberativo, ele tem função mobilizadora, função fiscalizatória, competência fiscalizatória, mas o que não deve ser decidido, né, no conselho de classe é a questão das escolhas metodológicas. Na minha avaliação, as escolhas metodológicas devem ser feitas no PPP, na elaboração do projeto político pedagógico. Então, se fosse feita no conselho de classe, poderia a escola, a metodologia poderia mudar a cada reunião, né? As pessoas poderiam mudar de ideia ou a cada, enfim, seria muito efêmero, seria algo muito rápido. Essa mudança poderia acontecer de forma muito rápida, de forma muito repentina, sem planejamento. Portanto, essa alternativa está incorreta. Letra D. A participação das comunidades se dará por intermédio dos conselhos escolares ou equivalentes, resguardando sempre a presença de membros da equipe diretiva da escola na sua composição. De fato, o diretor da escola ele é membro nato do conselho escolar e, portanto, essa alternativa é a mais adequada até agora. E ela vai ser nosso gabarito. Essa alternativa, letra D, é o nosso gabarito. Letra E. A gestão democrática é uma referência de organização administrativa e deve ser exercida exclusivamente, olha a palavra que restringe demais ou que abrange demais, exclusivamente por profissionais com pós-graduação na área técnica específica. Errado. Portanto, o gabarito mesmo é a letra D. E está errado porque não tem esse exclusivamente, não deve ser exclusivamente por esses profissionais com pós-graduação em área específica. Vamos para a questão número 9. Aliás, vamos ver aqui o gabarito, já disse o gabarito, né? Mas só para reforçar, gabarito D, a participação escolar de fato deve acontecer através de conselhos escolares ou equivalentes em que exista a participação da comunidade na gestão escolar. No conselho escolar, há a presença de alunos e pais de alunos, por exemplo, o que corrobora a assertiva. Este documento estabelece a divisão das competências dos conselhos em 4 principais: deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora. Portanto, gabarito letra D. Questão número 9. Dadas as afirmativas referentes às pedagogias de combate ao racismo, descritas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africana, aí tem assertiva 1. Professores têm que desfazer a mentalidade racista e discriminatória secular, superando o etnocentrismo europeu. Correto? Essa é uma alternativa correta, sim. Cabe ao professor, acho que ao cidadão desfazer esse preconceito, esse racismo. Assertiva 2. Ser negro no Brasil não se limita às características físicas. Trata-se também de uma escolha política. Sim, de fato, devido à miscigenação, a miscigenação no Brasil é um dos elementos que justificam você a ser uma escolha política, a questão de ser negro no Brasil. E está verdadeira essa assertiva, só faço uma observação, que para concorrer em cotas em concursos públicos, essa alternativa aqui, essa afirmação aqui, ela deve ser vista com cautela, porque a banca de heteroidentificação, a banca examinadora, ela vai avaliar o candidato
conforme os seus traços fenótipos, ou seja, conforme a sua aparência. Portanto, não se aplica essa ideia de você se definir politicamente como negro, não é considerada pelas bancas de heteroidentificação. Só essa observação. Assertiva 3. Professores devem se abster de designar seus alunos negros ou como pretos. É ofensivo. Não, nada disso. Se o aluno ele se define como negro e quer que seja tratado como negro, como preto, não há nada demais de o professor tratá-lo da maneira que ele queira ser tratado. E cabe observar que a expressão moreno, moreno claro, escurinho, são expressões que, apesar de algumas pessoas acharem que são legais de utilizá-las, mas não são, porque é visto como uma forma assim de você não querer denominar a pessoa de preto ou de negro, e sim de moreno, porque preto ou negro seria um ato, falar isso, chamar uma pessoa de preto ou de negro, de forma normal, sem ser de forma jocosa, seria uma ofensa, mas não é. Ser negro, não há nada inofensivo em ser negro, não é demérito ser negro, né? Então, ter a pele negra, ser preto, não há demérito nisso. Portanto, esse tratamento não deve acontecer, né? O professor não deve se abster de designar seus alunos, quando negros, como negros. Portanto, essa assertiva 3 está incorreta. Então, temos como correta a 1 e a 2. Qual é a alternativa aqui? De A a B, que temos a 1 e a 2 apenas. É a letra C. Portanto, gabarito letra C. Aprofundando a resposta, né, o gabarito letra C, é dever do docente coibir todas as formas de preconceito, inclusive em sala de aula. Embora os processos de heteroidentificação prevaleçam, os traços fenótipos no Brasil, devido à miscigenação, deve ser considerado também a escolha do indivíduo, isto no âmbito social e cultural. Portanto, o gabarito é letra C. Questão número 10. São princípios básicos da educação ambiental: o reconhecimento, assertiva 1, né? O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 2. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. E 3. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva inter, multer e transdisciplinar. Dos itens verifica-se que estão corretos. Letra E, todos estão corretos. Todos esses 3 itens fazem parte dos princípios básicos da educação ambiental. Vamos aprofundar a resposta. São princípios básicos da educação ambiental. Aí coloquei todos somente para você fazer uma revisão. O enfoque humanista, holístico, democrático participativo, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. 3. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva inter, multi e transdisciplinar. 4. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. 5. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo. 6. A permanente avaliação crítica do processo educativo. 7. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. 8. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Portanto, o gabarito de fato é a letra E. Aqui eu quero convidar vocês para continuar a acessar o canal, e que vai ter muito mais conteúdos de valor, vai ter outros 2 blocos, e vou responder provas de outros concursos também, né? Vai ter aulas com conteúdo bem aperfeiçoado, de fato, para você assistir a aula e fazer a prova e tirar no mínimo 90% da prova. Então, se inscreve no canal, dá o seu joinha no canal, que com certeza vou colocar bastante conteúdo de valor
nesse canal para que possa ajudar você a passar no seu concurso dos sonhos. Então, já se inscreve e até mais.